Vamos lá, de Pietra. Alguma questão? Nós estávamos aqui conversando Estávamos conversando. e lembrávamos, Mari, que essa lei fez 60 anos. 4.320. Essa lei 4.320. E ela vai bem. Apesar da idade, ela está bem. Exatamente. Só lembrando que a Lei de Finanças Públicas, né, que era para substituir a 4.320, está sendo parada. discutida, está parada e ninguém consegue mexer na 4.320, né? Porque eu penso assim, ela resolveu muito bem até agora toda a ideia do planejamento que está nela, de fato, foi um tanto quanto substituído pelo texto constitucional, em alguns aspectos, né? O planejamento plurianual é trazido pela Constituição e algum ajuste de gestão feito pela Lei de Responsabilidade. Mas ela continua vigente, funcionando. E em especial, eu me lembrei a questão da liquidação, que fala do agente de contratação, o fiscal do contrato e o gestor do contrato. Então, a lei de licitações, ela trouxe uma pitada de alteração para a 4.320 no aspecto da liquidação. E quando eu cheguei no serviço público, Mário, diziam para mim que isso era tarefa do contador. E na época, eu ficava indignado. Eu falava, olha, eu não tenho os meios para ir a campo e saber da entrega. Aí alguém me disse assim, não, basta que você veja o carimbo no verso da nota e vai estar tudo liquidado. Posso contar uma história do carimbo do verso da nota? Pois não, pois não. Fiscalizando o município, o carimbo do verso da nota era um carimbo falso. Que uma certa pessoa, né, ele percebeu que ninguém fazia esse controle, ele mandou fazer um carimbo falso do ateste e ele atestava notas que não existiam. Tempos depois, e não quero contar aqui nada sobre tempo, mas fatos, teve uma história do juiz Lalau, que o problema andou por conta desse carimbo também. E como pode, né? O prédio nunca ficava pronto, o problema era de liquidação. Então, a lei de licitações traz uma atualização importantíssima para a execução orçamentária, indiretamente para a contabilidade pública. Nossos gestores precisam estar atentos que essa tarefa depende de regulamentação local. Não na lei orgânica, mas precisa dizer para o servidor que ele vai seguir um passo a passo, tanto o fiscal quanto o gestor. E a partir desse passo a passo, baseado numa norma local, é que vai se aferir a qualidade dessa liquidação, se ela está dentro do compliance ou fora do compliance. E então, conduzindo corretamente a gestão dos contratos, a contabilidade tem o trabalho de registrar os fatos. Exatamente. Então, sempre quem já me ouviu falar sabe que toda vez que eu tenho oportunidade eu digo assim, o contador não pratica atos da administração, ele registra os atos. Porém, no nosso dia a dia, muitas vezes, até pelos colegas, a influência, como era na minha época, Mari, as pessoas queriam que a contabilidade liquidasse. E aí você assume consequências jurídicas pela prática desse ato. Então, a responsabilidade, teoricamente, é de quem liquida. A contabilidade executa a tarefa de registrar fielmente aquilo que o gestor delegou para alguém fazer ou ele próprio fez. E assim a nossa liquidação é processada em contabilidade. Essa pergunta é boa também. Às vezes,
eu pergunto assim, quem é que faz o empenho? É o contador? É o contador? Muitos vão responder, é o contador. Também não, é um ato administrativo exarado de autoridade competente. A contabilidade registra e processa esse ato. A liquidação, idem. E o pagamento, idem. Então, a contabilidade sabe das coisas, entende o que é para fazer, e o fato de saber disso não quer dizer que seja uma obrigação de praticar o ato administrativo. Exatamente. Assim, a gente vê a execução hoje de uma outra maneira, em que a contabilidade pode orquestrar, junto com o controle interno, a melhor forma de desenhar esse processo administrativo local, passo a passo, etapa por etapa. Se estiver enroscando, desenha melhor, altera, baixa uma portaria, alterando o ato anterior e regulamentando melhor o procedimento. Mas vai necessariamente sendo seguido o processo administrativo local. Diga mais alguma coisa. Não, perfeito, perfeito. Eu digo, vou convidá-lo para ficar aqui com a apresentação que eu vou fazer, para também moderar e opinar, se precisar. Eu só ia dizer, primeiro ele fala no meu tempo, né? Imagina eu. Porque eu estava falando com o Serpro hoje, né? Fico muito feliz do Serpro ter vindo aqui hoje. Em 92, eu fui presidente do Conselho de Administração do Serpro. Então, assim, a importância do Serpro estar vindo para os municípios e a importância do Naline ter chamado o Serpro para vir aqui, que aí ele fala da União e fala dos municípios. Tá? Mas eu queria só finalizar para vocês não perderem amanhã a oficina de Pietro, que aí sim ele vai entrar em detalhes na contabilidade, que é super importante para os técnicos fazendários. Bom, gente, boa tarde. Ai, que boa tarde, xoxo. Boa tarde. Aí sim, gostei. Tudo bem? Eu trouxe para vocês aqui, a gente vai conversar. É uma apresentação de um estudo que eu fiz no meu mestrado sobre indicadores de saúde fiscal. Só que eu fiz para todos os municípios brasileiros. Eu não tratei isso só para São Paulo. Primeiro eu pensei em tratar só para São Paulo, depois eu falei, não, vamos olhar para todo mundo. Assim, o objetivo aqui não é virar para vocês e falarem, olha, eu fiz uma proposta aqui de indicadores e vocês vão ter que seguir isso. Não é este o objetivo. O objetivo aqui é plantar uma sementinha na cabeça de todos da importância de se ter uma boa saúde fiscal. Para se ter uma boa saúde fiscal, a gente precisa de uma boa saúde financeira. Então, cadê o passador? Vamos ver se eu acerto, né? Aqui. Então, o que a gente vai abordar? Gente, pulso financeiro dos municípios, das cidades brasileiras. Né? Vamos pensar assim, um médico, ele não fica lá monitorando? A gente não tem um pulso? Né? Quanto melhor, eu tenho pressão alta, às vezes ele bate mais. Né? Espero não parar de bater tão cedo. É a mesma coisa para o município. Ele tem que ter um monitoramento do seu pulso financeiro. Ele tem que ter uma gestão financeira boa, de qualidade. Gente, a gente discutiu aqui de manhã, e está tendo as oficinas nos outros anfiteatros, reforma tributária. Isso daqui vai ser importantíssimo na gestão financeira. Né? Ela vai fazer parte da gestão financeira. Então, o meu monitoramento financeiro, né, vai ser essencial para a minha saúde fiscal. Se a minha cidade parar, né? Opa, não é aqui. Bom, vamos lá, antes, né? Contexto histórico aí. A Mary comentou sobre a Constituição Federal, olha só, né? Lá em 88, descentralizou fiscalmente, deu autonomia para os municípios. Então, foi um marco. Ali já foi um marco. Né?
Depois vem a lei de responsabilidade fiscal, outro marco, limitando o gasto aí, para dar uma segurada. Estava todo mundo gastando muito, né? Vamos dar uma segurada, ver a lei de responsabilidade fiscal. Crise fiscal lá em 2014, então queda de arrecadação, aumento, endividamento, levando aí muitos municípios a ter, opa, estou aqui, estou precisando me controlar. Então, assim, e se o coração financeiro do município parar? Porque eu ouvi municípios, gente, falar assim, eu não preciso fazer uma gestão financeira porque eu tenho dinheiro. Tá? Eu estou bem na fita, né? Eu tenho dinheiro, para que eu vou ficar fazendo uma gestão? Não preciso fazer um controle tão grande, porque eu tenho dinheiro. E assim, com o passar do tempo, eu não tenho controle, eu não estou monitorando, e esse município hoje está passando grandes dificuldades. E o que é pior, como ele não tinha, não fazia um monitoramento, não tinha isso, né? Agora ele está perdido, porque ele falou, e agora? Como eu vou controlar? Então, assim, se o meu coração, né, se o coração financeiro do município parar de bater, vai começar a atrasar salário. Aliás, eu escutei da contadora falando assim, gente, se eu não conseguir guardar dinheiro até o final do ano, eu não pago o 13º. E eles tinham bastante dinheiro. Logicamente, não vou falar quem é o município, porque não vem ao caso, é só um exemplo. Então, pode ser que eles vão entrar em alguma crise. E se não monitorar corretamente, lá na frente eles vão enfrentar grandes problemas fiscais. Então, pode interromper serviço básico de saúde, e eles fizeram. O minha UBS atendia até 9 horas da noite, agora só vai atender até às 4. A população já está reclamando. Escolas vão ficar sem manutenção. Então, assim, esse colapso, ele não acontece de um dia para o outro. Ele é gradual. Então, essa atenção, ao financeiro nós temos que ter. Pois não, Pietra? Eu estou acompanhando aqui e estou querendo entender. A sua pesquisa confrontou a disponibilidade de recursos com os problemas já instalados ali naquelas comunidades, ou você fez um apanhado de possíveis problemas? Não. A minha pesquisa, ela foi assim. Primeiro, eu queria fazer uma pesquisa de tudo. Aí o orientador veio e falou, Débora, não dá para fazer tudo, né? Não vai dar. Porque quando a gente quer fazer tudo, a gente não faz nada, e quando a gente quer fazer tudo, a gente nunca termina a pesquisa. Então, vamos olhar para a situação fiscal do município. Tá? Então, vamos olhar para... Ele falou assim, ninguém fez um estudo de fazer uma adaptação de indicadores fiscais, para tratar uma saúde financeira e ver como está a saúde financeira do município. Perfeito. Aí, o que a gente fez? A gente pegou vários estudos, tá, internacionais, de fora, falar, olha, vamos fazer uma adaptação do modelo. Eu já estou passando aqui, mas está lá no slide lá na frente, mas tudo bem. Ele chama Kenneth Brown. Ele fez um estudo com 10 indicadores de forma bem simples, que era para município pequeno. Tá? Então, a gente fez uma adaptação desses indicadores. Tá? Rodamos, pegamos as informações do FINBRA, do STN, do IBGE, dos tribunais de contas, tratamos várias informações, construímos essa proposta de indicadores, rodamos isso para verificar a saúde fiscal de todos os municípios brasileiros. Entendi. De uma forma simples. E aí a gente olhou, falou, olha, realmente, aqui, vou pular para resultado, gente, não precisa ficar... Você fez um corte temporal de 10 anos. Eu fiz um corte, a gente olhou para 10 anos e a gente olhou para 2023. Perfeito. Tá? Eu trouxe de 2023, que era o mais recente, porque eu achei uma coisa bem interessante. Eu falei, olha só, a gente está na beirada da reforma tributária. Né?
2023 me trouxe um panorama mostrando, quer ver? Aqui, ó, resultados Brown Score, chamei de Brown Score, tá? Então, assim, a gente vê o mapinha do Brasil, aonde está mais escuro, aonde esse Brown Score aí de indicador fiscal estaria um pouquinho melhor. Então, você pode ver que a região de Norte e Nordeste está um pouco pior, né? Ou está bem crítica, tá? Então, a gente fala, nossa, eu achava que Norte, Sul e Sudeste realmente era melhor que Norte e Nordeste. Aí eu perguntei para o meu orientador, alguém fez e mostrou que é isso? Ele falou, não, a gente acha, mas a gente não tem nenhum estudo falando, é isso. Né? E é isso. Agora, eu quero dar continuidade à pesquisa, claro, para você, para a gente ver por que isso. Eu sei que aconteceu que melhores indicadores fiscais, né, estão melhores no Norte, Sul, um pouco ali no Centro-Oeste, Norte, Sul não, Sul, Sudeste, um pouco no Centro-Oeste, Norte e Nordeste têm indicadores um pouco piores. Mas, gente, a gente tem que pensar assim, são 5.569, 5.570 municípios. Olha a diversidade desses municípios. Grandes, pequenos, alguns com... Tem município em Minas que tem 800 habitantes. Aqui em São Paulo, o segundo município, o menor do Brasil, tem 902 habitantes. Eu visitei, muito fofinho. Então, assim, a gente tem uma diversidade gigantesca. Você tem diversidade ambiental, econômica, cultural. Então, será que isso não influencia também um pouco? Então, assim, eu vou dar continuidade nessa pesquisa. Outra coisa eu tenho esse mapa aqui. Esse é de 2023. Eu já fiz o de 2024 e não ficou diferente, tá? E agora eu quero dar continuidade à pesquisa com a reforma. Porque eu quero olhar assim, será que a reforma continua a mesma coisa? Piora, melhora? Como vai ser? Não tenho essa informação ainda. Uma coisa eu tenho certeza. Aquilo que eu estava falando sobre o monitoramento. Se não houver um monitoramento de perto, se os municípios não já tinham que estar começando a pensar nisso, né? Se não começar a fazer, pode ser que, né? Ou esse quadro piora, ou esse quadro vai ficar mais forte mesmo na região sul e sudeste, não sei, né? E vai piorar, ou vai continuar do jeito que estava. Tá? Débora, eu entendi. Então, você olha para 10 anos para trás, cruza essa informação com uma realidade hipotética para descobrir se esse indicador tem, aliás, é um conjunto, na verdade, né? É um conjunto. De números que somados te deu um índice. Isso. Só que eu não fiz situações hipotéticas. Eu peguei valores reais, tá? Peguei valores que estão lá nas bases. FINBRA, tribunais de contas, a gente tratou esses dados e pegamos valores reais. Mas quais são esses indicadores? São indicadores de receita, os principais, né? Perfeito, receita, despesa e endividamento. Certo. Então, num primeiro momento, eu estou olhando para receitas, despesas e endividamento. Perfeito. E o que aconteceu? É claro, né? Gente, onde tem o menor esforço tributário, o que é isso? Eu não tenho um esforço tributário tão grande, então eu dependo de transferência financeira. Então, você comparou a receita própria e transferências. A receita própria com a receita de transferências. Então, assim, você observa que o meu esforço tributário, tem município que não cobra IPTU. Tem município que, para ele cobrar IPTU, o custo dele é grande. Ele acaba nem cobrando IPTU. Né? Sim. Então, a dificuldade dele em ter uma arrecadação própria é muito grande. E o que acontece? Do outro lado, ele acaba tendo uma transferência, vivendo de transferência financeira. Né? Então, quando eu montei os mapas, você olha a fotinho do esforço tributário, onde ele fica branco,
e você olha a fotinho da transferência financeira, aonde estava branco fica escuro. Né? É bem interessante isso. O aspecto prático disso talvez seja que as nossas empresas de software, aquelas que nos servem com dados nas execuções anuais, elas não nos dão um mapa de como foram os últimos 10 anos da sua vida financeira no município. Não dão. E uma outra coisa assim, que eu acabei questionando foi, eu adoro a LRF, defendo a LRF, mas a LRF é igual para todo mundo. Né? Sim. E aí foi uma das questões que eu coloquei. Eu falei, será que não estava na hora de não mudar a LRF nem acabar com ela, pelo amor de Deus. Não é isso. Mas a gente tem um olhar um pouquinho diferente e olhar assim para a regionalidade. Né? Isso foi uma sugestão. Né? Eu olhar de uma maneira um pouco diferente. Cada caso é um caso. Tá? Mas isso fica para futuras pesquisas. Até a gente pensa em fazer um evento lá agora, né, sobre a LRF, perguntar assim, LRF, 25 anos, e o que vem depois? Porque, como a Mary falou, tem uma reforma tributária, vai impactar na LRF? Vai. Né? Então, o que vem depois? Será que eu vou ter que fazer mudanças? Quais são as mudanças que eu vou ter que fazer? Né? Então, isso é importante. Que, assim, a intenção aqui é conversar com vocês e falar assim, olha, eu preciso fazer um acompanhamento. Para ter uma boa saúde fiscal, eu preciso ter o meu acompanhamento financeiro. Ele não vai andar descolado. Né? Eu preciso ter uma boa gestão financeira. Eu tenho um município que eu visitei, que eu cheguei na contadora, aliás, ela não está aqui, não a vi, né? E eu dei parabéns para ela, porque ela faz o controle financeiro dela no lápis, ela tem lá, ela sabe exatamente o que ela tem de recurso próprio e o que ela tem de recurso vinculado, o quanto ela pode abrir de crédito adicional, o quanto ela executou do crédito adicional que ela abriu, se ela já faz a projeção do superávit financeiro que ela vai ter ou não, né, no final do exercício, para ela saber o que ela pode. Então, assim, ela tem a gestão financeira dela na ponta do lápis. Foi o único, eu visitei 120 municípios, foi o único município que eu sentei e a contadora tinha tudo lá, abriu, mostrou, tudo bonitinho. Ela vai ter problema financeiro? Não, ela não tem. Ela tem problema com abertura de crédito adicional? Não, ela não tem. Né? Ah, o tribunal fica enchendo a gente por causa da abertura de crédito adicional, por causa de alteração, né? Alteração orçamentária. Vocês não nos entendem. Não, eu entendo. Precisa fazer, né? Precisa. Né? Eu entendo que a alteração orçamentária ela é necessária, sim. Né? Eu estava conversando com o de Pietra, né? Fiz todo o meu orçamento, chegou lá no meio do ano, o meu prefeito, o meu secretário, não sei, foi até o Congresso, conseguiu um recurso, conseguiu um convênio grande. Ótimo. Né? Ótimo, que bom. Vou chegar, vou ter que fazer uma alteração orçamentária. E essa alteração orçamentária ela vai me abrir um percentual. Né? Ah, veio o tribunal, não entende isso. Não, né? Não é isso. O que acontece das alterações orçamentárias é que o que se percebe eu abro um monte de dotaçãozinha lá de R$1.000, que é para eu ter dotação. Não é? Eu faço orçamento para eu ter dotação. E aí, ele não se organizou e precisa ficar fazendo alteração orçamentária. E altera daqui, tira de lá, e põe para cá, e vai para lá, e vai para cá. E assim, aí é falta de planejamento. E aí é onde tem o problema da alteração orçamentária. Então, a alteração orçamentária em si, ela não é um problema desde que justificada. Estou fazendo uma melhoria numa determinada política pública, né? Eu consigo comprovar isso. Agora, alterações orçamentárias, modificando orçamento, só porque eu fiz um mau planejamento,
aí sim, né, tem que ser criticado. Tem aqui, na hora que a Mari estava expondo, me lembrei também de uma questão da diferença técnica entre créditos adicionais, suplementares ou especiais e alteração orçamentária, projeto de lei de alteração orçamentária. Por conta da 4.320, a gente pegou um caminho, e as empresas de software corroboraram esse raciocínio, porque era o que tinha na época, a visão que se tinha era essa, de que tudo se faz por anulação no 43.3 da 4.320. Inciso 3, parágrafo 3º, que é a anulação. Só que houve uma evolução do orçamento-programa, teoricamente falando, e hoje a gente entende que não é uma anulação, é uma alteração de metas. Ou porque eu tive um aporte, como você deu o exemplo, né, de chegou um recurso que não estava planejado, aí eu tenho fundamento no inciso 2 do 43, para dizer que é um crédito adicional ao crédito inicial, e estou dando continuidade na mesma política pública, ou eu estou trazendo um recurso para uma política nova que não existia antes, e aí o crédito se torna especial. E para isso, audiência pública, para isso, toda a construção da meta com a sociedade através de audiência pública. Sim. Quanto a isso, não há problema nenhum fazer uma tem alteração problema orçamentária. nenhum. Então, você vê a diferença? E ninguém explica isso no IGM, né? Não, o IGM só está fazendo a pergunta se houve alteração orçamentária ou não. Eu falo, gente, o sistema é burro. Ele não sabe, né? Ele não sabe isso. Quem vai avaliar isso é a fiscalização. Em termos de sistema, o sistema é burro. Eu vou lá e faço a conta. Você fez quanto de alteração orçamentária? Ah, sei lá, ele fez 30%. Aí cabe, né, a fiscalização pedir as justificativas daquelas alterações orçamentárias. Se sou eu, né, eu não sei se é sorte de vocês, que eu não estou lá, ou se é azar. Eu vou pedir as justificativas. Você está melhorando a qualidade daquela política pública. Isso aí, melhoria, você construiu uma política pública nova, né? O que você, com a sua alteração, né? Qual que é a justificativa no serviço entregue para a sociedade? E não só, eu fiz um mau planejamento e coloquei lá um monte de dotação de R$1.000, agora eu preciso ficar fazendo alteração. Aí não tem jeito, aí vai explodir, né, o percentual de adoração e aí vai ser criticado, entendeu? Né? E é o que acontece na prática. Ou todo mundo aqui vai dizer para mim que não é assim. Quem não faz assim? Pode levantar a mão. Primeiro põe um problema para depois resolver a questão financeira. Né? E aí, assim, se a gente fizer esse acompanhamento de perto, aí, olha, gente, quanta coisa você tem para embasar o seu planejamento, que todo mundo tem que ser no IGM, né? Eu tenho a lei de licitações, que me exige o plano de contratação anual. Ah, mas é para eu copiar o plano e colocar no orçamento? Não, ele vai servir de uma base para a construção do seu orçamento. Estou errada? Exato. Exatamente, né? Não vai copiar. Tanto que no modelo federal existe uma paradinha para depois da aprovação da lei orçamentária anual, se houve alguma confusão ali com os vereadores e o resultado ficou um pouco diferente do projeto, é possível ajustar o PCA para ficar idêntico e não ser ele a causa. Exatamente. Então, assim, eu tenho aí já, para ajudar a me planejar, o plano de contratação anual. Gente, se eu fizer... E aqui eu falo sempre de gestão financeira. Os slides depois vocês dão uma olhada, vocês olham lá, tem a bibliografia. Lá na bibliografia eu mencionei a pesquisa, vocês podem olhar, está lá disponível. Não tem problema nenhum. Mas, assim, o cerne aqui é... Eu preciso, sem dinheirinho no bolso, eu não executo nada. Né? É isso. Simplificando, é isso. Se eu não tiver dinheiro, eu não vou executar a política pública do século, porque eu não tenho dinheiro. Eu posso ter uma ideia, eu posso ter construído uma política pública maravilhosa,
Mas se eu não conseguir monitorar o meu financeiro, eu vou entrar em colapso. Eu vou ter deterioração, eu não vou conseguir executar, o tribunal vai me cobrar, eu vou ficar sem dinheiro, vai ser o caos. Então, eu preciso de dinheiro, eu preciso do recurso, né? Porque senão não vai executar. Aqui, ó, saúde fiscal. Por que a saúde fiscal importa? Porque toda política pública ela precisa ser financiada. Eu preciso de dinheiro, né? Toda ação governamental precisa ser financiada. A gestão do recurso público é um dos maiores desafios para a gestão municipal, não é? Não é desafiante isso? É difícil, porque não é fácil, gente. Eu estou falando, mas eu entendo que não deve ser fácil. É difícil a gente gerir nossa conta pessoal, a minha, né? Eu imagino gerir uma cidade de São Paulo, por exemplo. É por isso que no município a gente não usa o termo tesouro, como a União usa. Para não induzir aquela imagem mental do tio Patinhas e aquela se jogando na piscina de dinheirinho, né? Então, assim, se o município tiver conhecimento da capacidade fiscal que ele possui, né? Isso é fundamental para que ele possa colocar políticas mais eficazes. Preservar a saúde fiscal e financeira, que uma não anda sem a outra, é essencial para o bem-estar social, né? Se eu quiser trabalhar, entregar serviços aí de qualidade. Se eu não fizer isso, se eu não tiver esse monitoramento, se eu não tiver esse controle, esquece, né? Eu estou me lembrando de uma experiência aqui, que talvez seja também nessa questão da imagem. Tive contato com um prefeito que ele tinha uma visão empresarial e ele só ia para a execução se ele tivesse o dinheiro em caixa. E aí também desafiador esse raciocínio. Né? É desafiador porque a área deixa de pública, fazer muita coisa. Você deixa de fazer muita coisa, porque a área pública não é igual à área privada. Então, não é bem esse olhar que eu preciso ter. Tá? Aqui eu não estou dizendo que você não pode executar se você não tiver dinheiro. Mas se você estiver bem monitorado, você vai conseguir fazer a execução das suas políticas, sim. O município se endivida ou se financia, é aprovado pela Câmara esses financiamentos, esses empréstimos. É planejamento. Mas ele precisa saber como está a sua saúde para ele falar, consigo assumir um financiamento? Consigo. Porque vai ser um planejamento que ele vai ter ao longo dos anos. Ele vai construir orçamentos ao longo dos anos, já sabendo que ele tem um financiamento ou tem um empréstimo a pagar. Né? É diferente quando ele se perde no caos financeiro. E aí ele não consegue se planejar. Não consegue pagar as suas contas. Talvez, então, Débora, o desafio é a imagem de não ter uma piscina cheia de dinheiro, mas de ter a certeza de qual é o seu fluxo. Exatamente. E esse fluxo, então, fica parecido com uma caixa d'água que nunca vai encher até o teto, mas ela vai estar ali, aquela quantidade suficiente para honrar o 1/12 da execução. Com certeza. Eu sabendo o meu fluxo, mesmo que aqui em determinado mês o meu fluxo vai ser negativo, eu sei que no outro mês o meu fluxo vai ser positivo. Né? Eu falo, a contabilidade pública é linda. Porque ali, quem souber trabalhar ela direitinho, dá para fazer fluxo de caixa projetado. E eu não estou falando do anexo 18, tá? Eu estou falando de fluxo de caixa mesmo. Aquele que quem é contador aprende lá na faculdade a fazer aqueles fluxos de caixa. Nossa, entra de receita que eu vou ter de despesa. A gente consegue extrair essas informações das contas de controle. Né? Quando a gente pede lá no balancete que vocês coloquem mês a mês qual é a previsão de arrecadação de receita, não é para pegar a receita total e dividir por 12, que é o que todo mundo faz, né? É para você olhar e falar assim, olha, aqui, janeiro, fevereiro e março, é onde eu mais recebo o quê? Sei lá, IPTU. Então, a maior volume de IPTU está aqui. Né? Abril, maio, junho, o que eu recebo? Né?
Então, assim, esse fluxo de entender como que ele funciona, eu também tenho que entender o meu fluxo de despesa. Aí eu consigo trazer o meu fluxo de despesa condizente com o meu fluxo de receita. Pode ser que um mês ele vai ser negativo, outro mês vai ser positivo, mas eu consigo enxergar esse fluxo, né? Esse financeiro. O objetivo do setor público não é ter lucro, nem ficar fazendo caixa, né? Mas ele vai ter que ter uma reservinha também para uma eventual, né, fundo de caixa, crise, né? Para você ter aí períodos de crise, eu tenho onde me apoiar. Olha aí o Covid, né? Aí eu saí da crise lá 2014 até 2018, comecei a respirar Covid, né? Aí agora eu estou começando a respirar, não está muito, porque nós apresentamos os resultados do IEGM agora 2024, 2023, primeira vez na história que o IFiscal. Qual que é a razão disso? Despesa está maior que a receita, né? Então, assim, na média, né? As despesas estão, na média, acho que 11,98 maior que as suas receitas arrecadadas. E, assim, só para deixar todo mundo feliz, né? Reforma tributária está aí, ó, batendo na porta. E se eu não fizer esse controle bem feito, esse resultado vai piorar. Não é? Concorda? Discorda? Veja, você traz Concordam? Discordam? Vamos ver se eu entendi. Então, se você traz dados reais, cruzou dados reais, não que a sua visão seja pessimista, é que a realidade é desafiadora. Exatamente. Não é assim para todo mundo sair e falar, gente, vou sair, vou cortar meus pulsos. Não, não cortem os pulsos, tudo sem salvação. É um desafio, tudo aquilo que é desafiador é mais gostoso, né? Porque olha só que desafio que a gente tem aí pela frente. Né? Mas como o evento é da reforma tributária... Exatamente. E eu tenho um viés positivo, eu ouvi de manhã o API falando em 10 pontos percentuais de crescimento do PIB. E eu acredito muito nisso. Porque nós estamos falando com os municípios. E o município, ele vai ter um papel extremamente importante. O presidente Leocádio foi aplaudido, com razão, sim, porque o fisco municipal é aquele que tem o olho no fato gerador. Ele não falou com essa clareza, mas... E nas cidades pequenas, quem sabe naqueles free riders, né, que são... um nome pejorativo aí para dizer que o pequeno município não vai ajudar, mas vai, porque vai ser um exército de pequenos municípios e um exército de gente na rua procurando fato gerador. E eu vejo assim, de Petra, no fim, é o município que executa, né? É o município que te entrega a educação, é o município que te entrega a saúde, né? Outra coisa boa que houve de manhã também, vamos contextualizar que é importante, a proximidade do cidadão pagador com a política pública. Sim. Pela primeira vez na nossa história, nós vamos conseguir juntar isso e transformar a ideia do próprio fiscal como parte desse processo de que se está ruim o número na sua localidade, quem sabe você não atuou ou deixou de atuar para contribuir com essa realidade de poucos recursos. Olha só como o IGM é lindo, né? O IGM já pede aí, no fiscal, capacitação dos seus fiscais, né? Até pede plano de carreira para os fiscais. Olha só que legal. Já estávamos pensando que precisa valorizar a classe, não é? Então, assim, eu falo que é desafiador, eu não estou sendo pessimista com relação à reforma, eu só estou falando que ela vai ser desafiadora. Então, se vocês deixarem de fazer a lição de casa, né, vai ser desafiador, porque essa saúde financeira,
ela vai impactar na sua saúde fiscal consequentemente, e aí aquilo que era para diminuir ou minimizar a desigualdade, ela vai aumentar. Então, eu preciso desse desafio, né? Na verdade, eu preciso, né? Eu não. É preciso que se faça esse acompanhamento bem de perto, bem monitorado. Tá? Deixa eu ver aqui, ó. Além do que, ó, eu tenho perfis municipais aí, isso, né, de categorias de municípios industriais, agrícolas, turísticos, extrativos. Então, isso tudo também impacta, né? Eu vou ter que ter esse estudo. Eu sou um município industrial, eu sou um município agrícola, como que isso influencia, como que a reforma tributária ela vai me trazer isso, como que a minha arrecadação vai se comportar com relação a isso. Então, tudo isso tem impacto. Tá? Aqui eu estava falando da adaptação do modelo, né? São os 10 sinais vitais aí de uma saúde boa, que seria equilíbrio orçamentário, gasto com pessoal. Aqui o gasto pessoal eu não adaptei para LRF, aquele lá. Não, a gente olhou o gasto de pessoal mesmo. Né? E você olha e fala assim, quando a gente tira aquele efeito da LRF, alguns municípios estão gastando muito. Aí ele gasta muito com pessoal, depende muito de transferência financeira, não sobra nada para investimento. E aí, né? Ele pode vir a ter uma crise fiscal. Liquidez, endividamento, né? Poupança corrente. Então, tudo isso faz parte aí do pulso financeiro desses municípios. Tá? Eu tenho quantos minutos? 5 minutos? Não passei todos os slides assim na ordem, gente, porque era mais uma conversa com vocês. Os slides vão ficar à disposição de vocês. Eu fico à disposição de vocês para a gente conversar, para quem quiser falar, olha, gostaria aí de ajudar na pesquisa, ou eu tenho ideias. Na verdade, eu quero fazer pesquisa agora com os gestores, da percepção, né, sobre o que é saúde fiscal para ele, o que é saúde financeira, de como ele faz esse controle, não só os gestores, como os técnicos. Então, quem quiser aí participar, vai ser muito bem-vindo, que é um estudo para nós, não é para o tribunal, é um estudo para nós, para a gente começar a entender isso e como a gente pode monitorar melhor isso. Tá? Débora, eu queria só claro. fazer um adendo, porque você falou bastante do IGM, então por isso que eu falo da importância. Um bom IGM, né, é uma boa gestão financeira pública. Por que eu falo gestão financeira pública? Porque gestão é gestão. Financeira, você não fala de fluxo de caixa, porque o financeiro ele envolve não só o fluxo de caixa, mas a execução da dotação orçamentária, que os dois caminham juntos, né? E do setor público. Então, eu acho que assim, um bom IGM significa uma excelente gestão financeira pública. O IGM, ele mede, ele vem assim, né? O propósito dele é medir a gestão do recurso. E quando eu falo de recurso, aí não é só financeiro, ele também é recursos humanos, eles são os produtos, eles são resultados e eles também são recursos financeiros. E essa parte do fiscal, só retornando aquilo lá que eu falei, 2023 ele captou muito bem, tanto é que o I-Fiscal caiu, ele foi para a faixa C+, né, tem uma média aí, ele era B, então foi até, opa, vamos olhar o que aconteceu. Né? E o que aconteceu é isso, queda de arrecadação, aumento de despesa. Impactou muito município que tinha superávit primário positivo, está com superávit primário negativo. Esse município que eu comentei aí, que eu não preciso fazer gestão financeira porque eu tenho dinheiro, é um que caiu para C. E ele tinha B+. B+, B, B+, B, 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 C. C. Né? Porque foi o caos. Foi uma situação bem sui generis por falta de controle financeiro, por falta de monitoramento aí
né, desse controle financeiro. E o IEGM captou isso. Tanto é que ele baixou, inclusive, nas outras dimensões. Ele baixou também. Pode não ter baixado muito de faixa, mas ele teve uma quedinha de B, mais passou para B, né? Então, de B passou para C+, um A que eles estavam esperando, eles não tiveram, porque acaba impactando aí na política pública a ser executada. Então, o IGM ele consegue captar isso, sim. Só para concluir, pessoal, os resultados, discussão, né? Sugestões aí para a receita de uma boa saúde fiscal, que seria controle de gastos de pessoal, né? Fortalecimento de uma arrecadação própria, isso vem aí, inclusive, né? A reforma tributária, planejamento financeiro de longo prazo, né? Gestão de restos a pagar pessoas. Né? Eu não vejo isso. Parece que o resto a pagar não existe. Então, isso é importantíssimo. Digitalização da gestão fiscal, né? Então, assim, aqui são algumas sugestões aí de receitas, né? Os desafios que a gente encontra, que são a capacidade técnica limitada. Às vezes, eu fiz a palestra do ano passado, foi sobre aquilo. Por que eu não consigo alcançar um bom resultado, né? E uma das coisas que eu falei muito é sobre a valorização dos nossos técnicos. Então, isso impacta. Quando a gente não valoriza o técnico, quando a gente não valoriza uma capacitação melhor dos nossos técnicos, isso impacta. Impacta, sim. Né? Resistência política, às vezes, é um desafio, vai ser enfrentado. Qualidade e disponibilidade de dados é outro desafio. Se você tem um dado de má qualidade, como que você vai fazer acompanhamento? Então, você precisa de dados com boa qualidade, infraestrutura tecnológica também, é outro desafio. Né? E aí, assim, controle rigoroso de gasto público. Acho que assim, fechando aí a fala, né? É isso. E, lá, vamos tomar o pulso financeiro dos nossos municípios, né? A saúde fiscal do município não é apenas um número em um relatório. Ela é o pulso que mantém vivo o serviço essencial para milhões de brasileiros. Então, acho que a gente precisa pensar um pouquinho mais nisso. Tá bom? Gente, foi meio assim, né? Que eu não mandei, eu fiquei passando slide, mas espero que vocês tenham apreciado. Agradeço aí, vou passar a palavra para o nosso querido Naline. Muito obrigada. Eu que agradeço.